Mas eu gostaria agora de compartilhar a minha tela e nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler um texto bíblico. Deixa eu tirar aqui, passar para cá, beleza. Nós vamos ler um texto em Juízes. Deixa eu compartilhar aqui. Olha eu aí. Deixa eu vir para cá. Aqui, ó. É aqui. Opa, é para cá. Aqui. Texto de Juízes. Nós vamos ler Juízes capítulo 17, no verso 6. Diz o seguinte: naqueles dias, que dias? Os dias dos juízes, né? Quando morre Josué e logo se surgem líderes, né? Como Josué, para poder ajudar o povo. Não tinha rei em Israel, que nós vamos no texto. Ó. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que achava, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E isso o escritor de Juízes, ele diz aí no capítulo 17. Quando nós avançamos para o capítulo 21, lá no último verso, olha aqui, acompanhe comigo, ó. O último verso, olha só. Naqueles dias, os dias dos juízes, né, depois de Josué, Israel não tinha rei. Parece que é enfático, é uma necessidade tremenda de Israel para ter rei, né? Depois vem Samuel, a história de Samuel, e unge Saul como rei. E diz o seguinte: cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Então vocês têm que entender que na época de Juízes era uma época assim muito de liberdade ou libertinagem, podemos dizer assim, tá? Então assim, não tinha líder e cada um fazia o quê? Imagina a bagunça que era. Era uma bagunça tremenda. Quando você lê o livro de Juízes, você percebe que existe no livro de Juízes um certo vício. E que vício é esse? Vício de pecado. Pecado, arrependimento, bênção. Pecado, arrependimento, bênção, maldição, arrependimento. É um ciclo assim, ó. O pessoal está fiel, abençoado por Deus, beleza. Aí eles caem em pecado, entra a maldição, eles se arrependem, é abençoado por Deus, cai em pecado, maldição, se arrependem, abençoado por Deus. É um ciclo, né? E esse ciclo sempre é fechado, né? Quer dizer, inicia quando Deus levanta um líder, tá? Nós temos vários juízes que surgiram ali naquele período, né, que não tinha rei. Nós temos Gideão, né, lembra da história de Gideão? Temos Débora, temos Jefté, tá? E também temos quem? Sansão, que aparece lá no capítulo 13. E é nesse versículo agora que eu quero trabalhar com você, nesse capítulo. Então deixa eu compartilhar minha tela aqui, mais uma vez, e colocar para vocês o texto. Deixa eu ver aqui, beleza? Olha eu aí. Deixa eu lá então. Agora nós vamos ler o capítulo 13. Deixa eu voltar aqui, capítulo 13. Vou fazer a leitura com vocês, tá bom? Uma leitura até um pouquinho extensa, mas depois de feito a leitura, a gente vai fazendo as considerações e aí eu chego na conclusão. Qual é o meu objetivo de hoje aqui? Qual é o meu objetivo? Vou dizer para vocês já de cara, tá? Meu objetivo aqui é fazer você refletir nas tantas oportunidades que Deus deu para Sansão, na fidelidade dos pais em ser obedientes, né? E, claro, enaltecer a graça de Deus. Esses são meus objetivos, fazer com que você tenha isso em mente, tá? E, claro, nós vamos tirar lições para a nossa vida, ok? Então vamos lá para o texto. O texto aí diz o seguinte: mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, interessante, né? Mais uma vez, né? Diz aqui, ó. Mais uma vez. Então, é aquele ciclo que eu falei para vocês, né? Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante quanto tempo? 40 anos, tá? Muito bem. Então, quando diz que Deus entregou, era como se fosse a maldição. Deus tirava as bênçãos e vinham outros povos e dominava sobre Israel. E o domínio era algo tremendo, porque haviam impostos, havia saques, haviam abusos. Tá? Então Deus retirava a proteção. Por que Deus retirava? Porque era mal? Não, porque o povo escolhia ir contra Deus, escolhia abandonar Deus e ir atrás de outros deuses. Então Deus, para chamar a atenção do povo para ele, para sua bondade e sua misericórdia, Deus então retirava a proteção. E nisso os povos vizinhos vinham e abusavam, né, de Israel. Muito bem.
E diz assim, ó, naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era o quê? Estéril, né? E eles não tinham filhos. Interessante isso aqui. Você precisa anotar esse ponto importante, né? Deus mais uma vez vai operar um milagre. É interessante que, assim como Deus retirava a proteção do povo de Israel, mesmo assim Deus já começava um processo de graça. Que sentido? Quando Deus retirava a proteção do povo, Deus já dava um escape. E aí foi quando ele tira a proteção de Israel, os filisteus vêm, mas nesse mesmo momento Deus dá a esperança, que é o nascimento de Sansão. Sansão era a promessa para libertar Israel dos filisteus. Entende? Então veja, Deus ele sempre tem um meio de escape. Deus sempre ele nos oferece um meio de escape. Tá? Isso é importante você ter na sua mente aí. Deixa eu ver se vocês estão aqui comigo. Estão aqui comigo, beleza. Ok, vamos voltar aqui então nessa tela aqui. Então vamos lá. Tá tudo certo? Tudo certo? Beleza, continua. Assim, o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora vocês não tenham conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará luz a um filho. Olha que interessante. Aqui diz que o anjo do Senhor apareceu, né? Essa expressão, o anjo do Senhor, não é um anjo comum. Tá? Não é apenas o anjo de Deus, né? No anjo de Deus, o anjo do Senhor é uma expressão para pré-existência ou pré-encarnação, pré-existência não, pré-encarnação de Jesus Cristo. Então nós cremos que esse anjo que aparece para a mulher de Manoá é o próprio Jesus Cristo. O próprio contexto vai nos ajudar a entender isso, ok? Então não é qualquer anjo que vai lá anunciar o nascimento da esperança, né, de Sansão. Outra coisa que me chama a atenção, que você deve estar observando aqui, é que o Senhor, né, ele não aparece para Manoá. Manoá, que é o nome de homem, né? Não aparece para o marido Manoá, o homem Manoá. Mas Deus aparece para quem? Para a esposa dele, né? O Senhor, olha lá, aparece a esposa. Então aqui tem uma coisa muito interessante, né? Muitas pessoas hoje pegam a Bíblia e dizem que é um livro machista, né? É um livro e acabam até dizendo que a Bíblia é contra as mulheres. Mas olha que interessante, quando Jesus ele visita Israel num tempo de pecado e decadência moral e bagunça, Deus não vai conversar com homens. Deus vai conversar com uma mulher. Olha que interessante. Então, aqui já tem uma pista aqui, porque nosso Deus ele não é um Deus machista e a Bíblia não é machista, né? Pode ter sido escrita num contexto machista, ok, mas nunca com a aprovação de Deus, tá? Então isso tem que ficar muito claro aí. Continuando. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja o quê? Impuro. Então o anjo do Senhor, no caso Jesus, já orienta a mulher para tomar cuidado na gravidez, porque era uma gravidez diferente, especial, né? Então dá uma dietinha para ela aqui. Olha que interessante. Interessante que, assim, se a gente for entrar nos detalhes, né, muita coisa aqui pode nos ajudar a entender isso, né? A mulher estéril, ela tinha, se a gente for levar para o lado da razão, né? A mulher estéril, com certeza, ela tinha vários problemas, por isso que não dava luz, né? O que eu quero dizer é o seguinte, de que hoje nós temos condições de, através da ciência, detectar certos problemas na gravidez, né? Por exemplo, minha esposa, nós descobrimos que ela tem 3 tipos de problemas, então tem que ser acompanhado por 3 processos para que a gente consiga ter o bebê, né? Mas para isso demorou muito, perdemos várias crianças, enfim, é outra história. Mas interessante aqui que Deus dá alguns cuidados, né? O beber bebida fermentada, né? A fermentada que pode de alguma forma, com certeza, prejudicar na gravidez, né? Aqui a bebida fermentada. Não coma nenhum alimento que seja impuro, né? Então veja, esse tipo de dieta naquela época era algo revolucionário, porque as pessoas não tinham muito noção de higiene, limpeza ou algo parecido, tá? Então se a gente for levar do lado racional, nós já vemos aqui um Deus
que ele não faz um milagre no vácuo. Ele pode fazer, mas ele tem seus meios racionais para trazer um milagre, né? E é o que fez com a esposa de Manoá. E ele continua assim, dizendo o seguinte: você ficará grávida e dará luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo. Agora aqui é um voto nazireu, né? Essa questão de não cortar o cabelo, porque ele será consagrado ao Senhor, a Deus, quer dizer, como nazireu, olha lá. Desde o nascimento, ele começará a fazer o quê? Libertar Israel de quem? Das mãos dos filisteus. Então, ao mesmo tempo que Deus tira a proteção, Deus envia um Salvador. Olha que coisa maravilhosa. Então, talvez você esteja passando por alguma dificuldade, né, que Deus permitiu. Deus permite certas dificuldades. Mas fique tranquilo, Deus não vai desamparar. Ele vai te dar uma esperança. Tá? Peça a Deus sabedoria e discernimento para ver a esperança. Israel tem a esperança desse nascimento desse filho aqui. E interessante é que diz que ele é libertar Israel. Então Sansão, gente, ele nasce com uma missão: matar filisteus. É uma missão até diferente, né? Diferente aí, de algumas missões que a gente pensa, né? Mas ele nasceu para matar filisteus. Que doidura, né? Que doidura isso aí. Deixa eu ver se vocês estão aqui, tá tudo certo? Olha, a Eliane chegou aqui, a Eliana tá com a gente aqui. Eliana, tô olhando aqui tá? Boa noite para vocês aí. Então vamos continuar aqui. Às vezes demora para eu olhar aqui o chat, tá? Muito bem, continuando aí. A mulher foi correndo contar ao marido: um homem de Deus apareceu para mim. Era como um anjo dos anjos de Deus. Olha que interessante. Era como, né? Ela diz, como anjos de Deus. E sua aparência era assustadora. Olha, não perguntei de onde era. E ele não me disse seu nome. Essas coisas são detalhes, né, que realmente nos dão uma pista de que esse anjo do Senhor era o próprio Jesus, né? Porque o cuidado, né, de dizer o nome, né? Vocês sabiam que quando Deus se apresenta para Abraão, se apresenta para Jacó, para Isaac, Deus não revela o seu nome. Ele só vai falar em nomes com Moisés. Quando Moisés fala assim, mas quem que eu vou dizer para Israel? Quem mandou? E aí Deus fala assim, diga que o eu sou mandou, né? Então, assim, essa questão do nome, o nome de Deus, é muito interessante, porque no contexto de juízo era paganismo puro. Existiam vários deuses, dentre eles Baal, Astarote e tantos outros. E o fato de Deus não citar o nome, isso mostra uma exclusividade. Ele era o Deus diferente dos outros, né? É o Deus desconhecido, ou o Deus desconhecido de que Paulo menciona, né? Mas é um outro assunto, é só um detalhe para você entender que o fato dele não dizer o nome dele, ele queria ser diferente dos deuses que existiam na época lá. Muito bem. Mas ele me disse, você ficará grávida e dará luz a um filho. Não beba vinho, nem outra bebida fermentada, nem coma alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento até o dia da sua morte. Então, a esposa de Manoá está contando para Manoá o que foi a conversa, né? E agora interessante a atitude de Manoá. Então Manoá orou ao Senhor, e ele orou o seguinte, Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Olha que interessante. Um pai, né, ele creu no que a esposa falou, né? E ele busca sabedoria para o Senhor. Fala, Senhor, me ajuda, me dê mais luz, eu quero saber mais como cuidar desse filho, o que eu devo fazer, né? E está aqui um exemplo de um pai e de uma mãe preocupada na educação do filho. Então perceba que não foi à toa que Deus procurou essa família, Manoá e sua esposa. Porque Deus olhava para aquele povo e via um povo totalmente bagunceiro, idólatra, mas sempre no meio da confusão e sempre no meio da infidelidade conjunta existe um povo, um remanescente, um pequeno povo fiel. E o remanescente fiel dos israelitas naquele momento era a família de Manoá. Olha que legal, né? Continuando. Diz assim, Deus atendeu a oração de Manoá
E o anjo de Deus apareceu outra vez a quem? A esposa, lembra que eu falei? Não foi lá falar com o Manoá, foi falar com a esposa. Né? Talvez a esposa fosse melhor de memória, sei lá, mas enfim, foi conversar com a esposa. Né? Quando ela estava sentada no campo, seu marido Manoá não estava com ela. Olha, interessante como a Bíblia ela quer mostrar que Deus falou com a esposa, não com o marido. Isso já me chama muita atenção e deve chamar a nossa atenção, né? O cuidado de Deus, porque ele entendia que o cuidado que essa mãe, entendo o que eu vou dizer, a mãe era um instrumento mais, posso dizer, mais responsável ou um instrumento mais preciso na educação do filho do que o próprio Manoá, pai. Tá? Então veja como Deus está se importando com a maternidade nesse momento, né? Muito bem, continuando. Então ela foi correndo contar para o marido, né? Uma mulher que não esconde nada, nada da família, né? Nada do marido. O homem que apareceu outro dia está aqui de novo, né? Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou: o senhor é o homem que falou com a minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Imagine a cena aí, olha que interessante. Então Manoá perguntou, quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? Olha que legal. E o anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. E novamente as instruções aparecem aqui. Pela terceira vez no texto aparece o cuidado com a alimentação e o cuidado o contato com a impureza. Isso me chama a atenção e a sua também. Quando olhamos para a nossa família, estamos tomando cuidado com a alimentação? Estamos cuidando com o contato com aquilo que é impuro? Estamos consagrando a nossa família ao Senhor? Então ele diz assim, ó, a criança, né, ela não deve comer uvas nem passas, né? Isso aqui é um cuidado de fermentação, alcoólico e tal, outras coisas, tá? Não deve beber o vinho, né, que já é o produto fermentado, e nenhuma outra bebida fermentada. Nem deve comer nenhum alimento que seja impuro, né? E você sabe os alimentos impuros, né? A criança, né, ela deverá fazer tudo o que ordenei. Olha a questão de fidelidade. Manoá disse ao anjo do Senhor: por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Olha isso, hospitalidade do Manoá, né? Está bem, só que não comerei nada. Interessante, com Abraão, o anjo do Senhor come, né? Ele come. Mas aqui ele não come. Não sei porquê, né? Qual era a intenção, mas no texto aqui ele fica com a família ali, mas ele não come nada. Quem sabe ele fica junto ali batendo um papo. E aqui tem uma coisa interessante, né? Deus não recusa nenhum convite, né? Claro, ele tem suas exigências. No caso aqui ele não queria comer, mas queria estar junto, né? Respondeu o anjo do Senhor: mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Ele não tinha entendido aí a santidade da presença daquele ser. Para ele era um homem. Né? Para ele era um homem. E aqui fica uma coisa muito importante para nós. Que quem apareceu lá, o anjo que apareceu, não era um anjo com asas. Né? Era uma pessoa física. Né? Jesus pré-encarnado. Né? Numa figura bonita, bela, com certeza, né? Exuberante e tal, mas não tinha nada de sobrenatural fisicamente, era um homem, né? Por isso que Manoá não tinha percebido, né? Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber meu nome? Disse o anjo do Senhor. Aí vem a pista que eu falei para vocês, que é mais uma das pistas que mostra que não era qualquer anjo, mas o próprio Jesus, né? Quando ele diz assim: ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. E isso tem um paralelo com Isaías, né? Que nasceria lá em Belém, né? O Pai da eternidade, conselheiro, fiel, maravilhoso, né? Esse é uma referência clara a Jesus Cristo. Pois bem, continuando. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam,
Olha que interessante. O Senhor fez algo extraordinário. E aqui, de alguma maneira, ele mostra o sobrenatural, né? Diz assim, quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Olha, ao ver isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto ao chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor. Disse a esposa, com certeza vamos morrer, pois vimos Deus. Olha o temor deles. Quer dizer, e disse a sua esposa, quem fala isso é Manoá, mas olha a sabedoria da esposa de Manoá. Tá vendo como Manoá é meio cabeção? Mas a esposa, por isso que Deus falou com a esposa, né? Olha o que a esposa fala. Sua esposa, porém, disse, se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal. Não teria aparecido para nós e nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor abençoou enquanto ele crescia. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Muito bem, gente. Falamos aí muita coisa aí. Lemos todo o texto. Então, se você não entender o que eu falar hoje, né? Pelo menos você lê um capítulo da Bíblia. Olha que importante, né? Vocês estão comigo aí, gente? Tá tudo certo? Deixa eu voltar aqui e olhar vocês. Estão aqui. Olha aqui a Rosângela. Boa noite, Eliana. Beleza. Tá todo mundo aqui, né, gente? Então tá bom. Deixa eu continuar aqui meu raciocínio. Bom, agora vamos analisar um pouquinho Sansão depois de velho, né? Nós temos algumas coisas importantes. Sansão, gente, ele era um tipo de Cristo. O que eu posso dizer com isso, né? Deixa eu pegar as minhas anotações aqui. Porque Sansão, se você fizer um paralelo com Jesus Cristo, você vai encontrar coisas interessantes, né? Coisas interessantes aqui. Deixa eu pegar aqui minhas anotações, beleza. Deixa eu clicar aqui na tela. Por exemplo, quando a gente vai ver a vida de Sansão, nós encontramos uma coisa. No nascimento de Sansão, vem um anjo e anuncia o nascimento. Na vida de Jesus, Jesus é anunciado por um anjo, o anjo Gabriel. Né? Quando você vê Sansão tinha uma missão: livrar Israel dos filisteus. Né? Matar filisteus para que Israel se livrasse, né, do cativeiro. Do cativeiro não, da escravidão ou da opressão. Quando você vai para Jesus, Jesus tinha uma missão muito clara também. Só que não era matar, era morrer para libertar-nos da opressão do pecado, né, ou da escravidão do pecado. Tá percebendo? Duas missões claras. Um morre, quer dizer, um nasce para matar e o outro nasce para morrer. Né? O que mais aqui? Deixa eu ver aqui mais anotações aqui. Deixa eu pegar aqui, peraí, me perdi aqui, oh meu Deus, vamos. Beleza, aqui, beleza. Outro, um era consagrado, né? Sansão foi consagrado desde criança, Jesus também foi consagrado, né? Por isso que Jesus tinha um cabelão, né? Ele não cortou. Interessante. Jesus ele realmente cumpriu todos os requisitos, né? Que que Deus pediu para Manoá e sua esposa, né? Sansão não, Sansão quebra essa consagração, né? Sansão, se você ler a história do capítulo 14, 15, isso, você vai ver lá que ele gosta de enigmas, ele faz enigmas, né? Faz apostas, tal, e faz enigmas. No ministério de Jesus, você vê Jesus pregando muito com parábolas, né? Que são certos enigmas. A parábola você precisa pensar, raciocinar sobre o assunto para poder aprender a lição, né? Interessante, Sansão ele foi traído por dinheiro e Jesus também foi traído por dinheiro. Então percebe assim que Sansão ele tinha tudo para dar certo. Sansão era um tipo de Cristo. Mas Sansão, gente, ele tinha alguns problemas, né? Sansão ele teve algumas escolhas erradas na vida. E aqui eu quero pontuar algumas, né? Sansão ele não tinha uma vida de oração. Se você observar na história de Sansão, ele ora apenas 2 vezes. 2 vezes. Né? Naquele momento que ele está lutando, né, com a queixada de um burro e mata um monte de gente lá, não lembro se é 400 ou 300, não lembro.
E aí ele tá tão cansado, assim, fadigado. E aí ele ora, fala, Senhor, mas eu fiz tudo isso e agora eu vou morrer aqui de fome, de sede, de cansaço. E naquela hora brota água e ele toma, né? Então é o momento da oração, a primeira. E depois ele vai orar uma segunda vez, que o texto vai falar dessa oração. Ele pode ter orado em outros momentos, mas a Bíblia não fala. A Bíblia fala só apenas de 2 momentos. O segundo momento é na morte dele. Antes dele morrer, ele faz uma oração. E é atendida também por Deus. Então as 2 orações que Sansão faz, as 2 são atendidas por Deus. Bonito isso, né? Bonito. Outro detalhe aqui. Vamos seguir aqui o raciocínio. Sansão, ele tinha um problema. Ele confiava em si mesmo. Ele confiava nos seus músculos, né, na sua força. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Assim como Sansão não tinha uma vida de oração e por isso caiu em vários pecados, desobedeceu muito a Deus, nós também temos que tomar cuidado com a confiança em nossos músculos, né? Do que eu estou falando? Talvez você viva confiando no teu trabalho, nas tuas capacidades, na tua esperteza. Não, eu consigo sair dessa. Não, eu vou conseguir isso. Não, eu vou conseguir aquele dia. Não, eu vou dar um jeitinho. E esses músculos que nós temos, de alguma maneira, faz com que a gente dependa menos de Deus, né? Eu muitas vezes dei jeitinhos para Deus porque acreditava na minha capacidade e no final fiz caca. Então talvez eu esteja falando para alguém aqui que tem alguns músculos aí e acha que pela sua força pode vencer tudo. Mas pode ser que você se decepcione um dia com a sua capacidade, tá? Cuide com isso aí, tá? Outro detalhe importante que a gente aprende com a vida de Sansão. É um rapaz, um jovem, né? Que andava sozinho. Isso é uma coisa interessante. Se você olha a história dele, apesar que é curta, né? Capítulo 13, 14, 15, 16. Mas é um cara que não tinha amigo. Não tinha amigo. E isso é importante a gente pensar por causa do seguinte, de que grandes homens na Bíblia, eles tinham amigos, né? Por exemplo, Moisés tinha amigos, inclusive o Jetro, né? E ouviu os conselhos de Jetro. Tinha Josué, né? Tinha Caleb. Daniel, grande homem na Bíblia, e tinha lá os amigos de Daniel, né? Quem mais aqui? Tem uns que escolheram viver sozinho, né? Por exemplo, João Batista, mas tinha os seus seguidores. É difícil você falar assim que tem uma pessoa que era sozinha, né? Por exemplo, eu vejo o José, mas ele teve amigos ali na prisão, que isso ajudou ele a sair da prisão. O próprio Jesus era rodeado de amigos, né? Mas Sansão não tinha amigo. Ele era muito eu, né? Eu posso, eu consigo. E nós temos que aprender que é necessário para nós cultivarmos a nossa amizade, né? Na minha vida, estou falando de mim agora, né? Eu percebo assim que eu sinto muita falta de amigos. Não que vocês não sejam meus amigos, né? Somente aí a turma aí do Vila Rosina tem muito carinho por vocês. Mas sabe aquele amigo que você pode ser você mesmo, né? Falar bobeira, dar risada de qualquer coisa, xingar, brincar, abraçar, bater, né? Isso é saudável, por incrível que pareça, né? A gente precisa ter esse tipo de coisa. E Sansão, ele não cultivou isso. E por isso eu posso dizer o seguinte, que ele caiu muito em pecados por talvez ser frágil nessa questão, porque amigo que é amigo, ele vai te orientar, ele vai te ajudar. Hoje mesmo, eu trocando uma ideia com um amigo meu, ele falou tantas coisas assim que eu falei, puxa, verdade, por que eu não estou vendo desse lado, né? Se eu ver dessa maneira, verdade. Então assim, é importante. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que está se isolando. E essa pandemia está nos incentivando a nos isolar, mas não faça isso. Eu costumo sempre fazer minhas videochamadas com meus amigos, né? O ministério, no meu caso, o meu trabalho, né? Ele é muito isolado, né? Mas eu tenho me exercitado essa questão da amizade, né? De ligar, de conversar, tá? Então pense nisso com carinho, né? Então comigo aí, né, gente? Dá um oi aí no chat para eu me sentir mais junto de vocês, tá bom? Porque, gente, aqui eu tô sozinho no escritório e não vendo ninguém, só uma câmera, é muito estranho mesmo. Mas vamos lá, deixa eu para um outro ponto aqui.
Outro ponto interessante é a facilidade e a curiosidade que Sansão tinha em flertar com o pecado. Sansão ele buscava prazer, ou ele, como posso dizer, ele era nos limites, né? O pai dele falava assim: filho, não case com as mulheres, não tenha relacionamento com outras mulheres, mas daqui, né? Olha, Eliana, obrigado, viu? O seu oi, eu me sinto aqui que nós estamos juntos, tá? Um abraço para todas as meninas aí, lindas, viu? Muito bem, obrigado aí. Então, assim, tome cuidado por viver no limite. No limite, né? Até quando eu posso ir? Não, eu vou assistir isso. Não, eu vou conversar com fulano. Não, eu vou fazer isso. Ó o Ramírez aí, tá vivo aí. Obrigado, Ramírez. Obrigado, viu? Então, assim, tome cuidado. Sansão fazia isso. Sansão começou a flertar. É interessante, se você pega a trajetória da vida dele, ele começa no vilarejo e vai terminar em Gaza. Isso dá mais ou menos 40 quilômetros, mais ou menos, né? E é interessante que geograficamente são quedas, né? Ele vai descendo, ele vai descendo. E cada vez que ele flerta com o pecado, ele vai atrás de mulheres, ele vai atrás de prazer, ele vai atrás disso e ele vai se afastando, né? Ele vai no limite e cai, no limite e cai. E é assim que acontece com Sansão. Então cuidado com os limites aí que você está tentando. A gente não precisa ir até os limites, né? Fique numa zona segura com Deus. Cuidado com a aparência do mal, né? Sansão não respeitou isso. Obrigado, viu, Eliana? Aqui um abraço triplo ao Senhor. Beleza, viu? Legal. Ó, Eliana, eu vou dizer pra você, viu? Eu tô com muita vontade daquelas guloseimas que você posta, viu? Eu sempre tô olhando no Facebook, lá, aqueles pão, aqueles doces. Eu falei, meu Deus, que delícia. Eu preciso fazer uma visita na Eliana, né? Mas parabéns, Deus abençoe, viu? Tá bom? Vamos lá. E agora, quinto ponto aqui de Sansão que a gente pode extrair, né? Se você depois quiser aprofundar, leia, né? Leia o capítulo 14 de Juízes, 15 e 16, né? Que vai falar muito ali da história de Sansão, tá? Sansão, ele tinha poder fisicamente, mas ele perde o poder. E quando eu falo que ele perde o poder, não é o poder físico, né? Mas é o poder do Espírito Santo. Chegou um momento na história, na vida de Sansão, que ele começou a acreditar que o poder dele vinha do cabelo. Do cabelo. E é interessante que o poder só sai dele quando ele está ali com Dalila e ele realmente fala do coração que o poder dele vinha do cabelo. E isso com certeza foi uma grande decepção para o Espírito Santo, que era o Espírito que agia sobre ele, né? Olha a Eliane dizendo aqui, ó, pode deixar que eu vou preparar. Obrigado. Tá vendo? Quem não pede, né, não ganha, né? Então tá bom. Então perceba que quando Sansão declarou do fundo do coração de que o poder dele vinha do cabelo, houve uma grande decepção do Espírito Santo. Porque era o Espírito que agia nele de tal maneira, como diz alguns textos aí, né? Interessante que o escritor de Juízes também acreditava que o poder dele vinha do cabelo. E eu quero ler isso com vocês. Deixa eu colocar aqui na tela para você ver que eu não estou mentindo, não estou inventando aqui. Ó. Quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui. Opa, deixa eu mudar a tela. Aqui. No capítulo 16, deixa eu ver aqui, capítulo 16, lá pelo. Deixa eu ver aqui. Peraí que eu vou lembrar aqui, ó. Olha que interessante. Ela tá falando de Dalila, tal, né? Capítulo 16. Né? Diz aqui, ó. Aqui, ó. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Há um outro paradigma, tá? Não foi Dalila que cortou o cabelo de Sansão, tá? Não foi. Diz aqui, ó. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo. Então chamou um homem para fazer o quê? Cortar as 7 tranças do cabelo dele. Então muita gente fala que Dalila cortou. Não foi Dalila. Dalila fez ele dormir, né? Jogou um chaveco nele e tal, embebedou, quem sabe, ali ele e tal. Ele dormiu e aí ela chama alguém e alguém vai lá e corta o cabelo, tá? Mas é um detalhe, só não sei porque eu falei isso, mas tudo bem.
Então ela gritou, beleza. Aqui, ó. Olha o detalhe aqui, gente. O detalhe aqui, ó. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Olha, pensando nos músculos, né? Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Triste. É nessa hora que Sansão perde o poder. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Esse furaram aqui, esse verbo aqui eu fui pesquisar e não é bem furaram, né? É literalmente arrancados, né? Os filisteus arrancaram os olhos dele, não, tá? Trágico, né? Interessante, né? Os olhos dele que flertava com os pecados foi a primeira coisa que foi destruído. Levaram-no para Gaza, a cidade que eu falei, para onde o prenderam com duras correntes de bronze, né? Obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito. Agora o detalhe aqui do escritor de Juízes. Não demorou muito, porém o seu cabelo começou a crescer de novo. Então, para o escritor de Juízes, né, ele acreditava que o poder estava no cabelo, né? Mas não era. O poder estava no Espírito Santo. Tá? Então perceba que às vezes nem o escritor bíblico entende a plenitude da revelação. Olha que interessante. Assim como Daniel. Daniel recebeu as visões lá do seu livro e ele não entendeu muita coisa. A mesma coisa o escritor aqui. Ele não entendeu que o poder não estava no cabelo. O poder estava no Senhor. Muito bem. Eu quero que vocês vejam agora a consequência, né? Deixa eu ler aqui. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para poder fazer as conclusões aqui. Beleza. Tá. Então Sansão é levado preso. Sansão ele fica por algum tempo, né? Ele é humilhado. Ele serve como um troféu. Um troféu nas mãos dos filisteus. Porque, gente, Sansão ele matou muita gente, deu muita dor de cabeça. E aqui tem um detalhe que eu queria falar para vocês. Tem 2 momentos que Sansão dorme lá em Gaza. 2 momentos. O primeiro momento, ele foi num prostíbulo, foi buscar prazer, e ele está dormindo, e os filisteus armaram uma cilada. Eles iam pegar Sansão naquele momento. Mas do nada ele acorda. E ele acorda e percebe que existe uma cilada, ele levanta nervoso, vai lá, pega o portão de Gaza, arranca os portões, né? E assim, nós estamos falando de quase 1 tonelada, né? É algo absurdo. E aí ele anda, né? Alguns chegam a medir mais de 20 quilômetros com os portões da cidade de Gaza. Imagina. E ele faz um discurso, né? Oh, se vocês não vão me pegar, vocês acham que poderiam me não sei o quê. Enfim, quando nós vamos para o livro Profetas e Reis, Ellen White diz que foi o Espírito que falou assim: Sansão, acorda, levanta. E Sansão acordou. Só que na segunda vez, quando ele pronuncia para Dalila, ele está dormindo no colo dela, antes dela dormir, né? Que a força dele vinha do cabelo, o Espírito Santo ficou calado. Calado. E ele não acordou. Agora, cá comigo aqui. Quantas vezes você estava em um lugar que é uma cilada de Satanás, algo que poderia acontecer ruim para tua vida, para tua saúde, para tua reputação, enfim. E você escutou uma vozinha assim: sai daí, vai embora, para com isso. É o Espírito Santo, querido. Agora, quando você começa a brincar com o pecado como Sansão brincou, e você rejeita a graça, o Espírito Santo silencia. Mas aqui eu quero ousar dizer o seguinte: não é que ele silencia, mas você o ignora a ponto de não querer ouvir. E eu sei o que é isso. Eu muitas vezes ignorei a vozinha e me dei mal. Eu lembro que quando eu não estava na igreja, estava fora, eu escutava essa vozinha, mas eu queria de tudo para esconder essa vozinha ou silenciar. Então, usei coisas que me faziam sair dos sentidos para poder silenciar essa voz. Mas louvado seja Deus, porque Deus me ouviu e continuou falando comigo. E graças a Deus estamos aqui, né? Para a graça de Deus. Então, se você está aí me ouvindo,
para que você seja protegido de coisas piores, coisas ruins que possam acontecer com você, como aconteceu na vida de Sansão, perdeu o olho, perdeu a moral, foi jogado como um burro de carga, né? Humilhado, né? Era a salvação, a esperança de Israel estava lá sendo humilhado no templo de Dagon, né? Então, para que você não seja humilhado por Satanás, porque Satanás é assim, gente, ele te ajuda a fazer o pecado, mas não te ajuda a esconder. Tome cuidado. E aí acontece o seguinte, ele é levado num certo momento no templo de Dagon, né? E aí ele pede para que o escudeiro dele... Eu vou ler isso com vocês. Vamos ler junto aqui para a gente poder finalizar agora o nosso pensamento aqui. Deixa eu voltar aqui. Aí, beleza. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: ponha minhas mãos nas duas colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas. O templo estava lotado, todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura vendo Sansão e se divertindo à custa dele. Então Sansão orou ao Senhor. Ali, segunda oração, está aqui. Soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais essa vez. Permite que um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. É interessante que foi até uma oração egoísta. Mas qual era a missão de Sansão? Matar filisteus. Apesar de ele estar fazendo algo egoísta, né, pensando nos olhos dele, ele queria algo que fosse direcionado à missão dele, né, o cumprimento da missão. E tem uns pontos interessantes que a gente pode analisar outro dia, quem sabe, nessa oração, né? Que mesmo as orações egoístas nossas, quando elas estão paralelas à missão de Deus, Deus abençoa. Por misericórdia. Olha só. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Estaol, onde seu pai, Manoá, estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. E vamos agora para os detalhes finais para a gente terminar. Tá? Então, olha só. Tá tudo certo aqui? Beleza. Vamos lá. Veja. Sansão ora. E agora ele reconhece os seus erros, né? E o espírito agora volta com ele. Com cabelo ou sem cabelo, ou crescendo, enfim. O espírito volta, porque o poder não era o cabelo. O poder era o espírito. E para cumprir a missão, Sansão ali... Interessante, Sansão poderia ter cumprido a missão dele sem morrer desse jeito, né? Mas ele tinha um objetivo. A missão dele era matar filisteus. E Deus o ouve. Mas eu queria que você entendesse o seguinte... nessa história, o que está nas entrelinhas e que ficou lá no começo que a gente conversou foi os pais, né? O Manoá e a esposa. Quando você lê toda a história, você percebe que são pais dedicados em fazer tudo certinho com o filho, na educação. Cuida disso, não faz isso, faz aquilo, come isso, não come isso, cuida, o filho não faz isso, cuida. São pais preocupados com a educação. Só que Sansão tinha livre escolha e escolheu coisas erradas. Então talvez eu esteja falando para alguém aqui que conhece pessoas que fizeram tudo certinho, como manda a praxe, mas os filhos saíram da igreja, abandonaram o caminho do Senhor. E talvez estou falando para gente aqui que está vivendo isso na pele. Fez tudo certinho, mas os filhos estão saindo, ou saíram. Então, se você conhece alguém, eu gostaria que você pudesse ajudar essas pessoas dizendo o seguinte, de que a sua parte é instruir. A sua parte é instruir. Deus, assim como não força você a nada, Ele também não pode forçar seu filho. E se seu filho decidiu sair dos caminhos do Senhor, fique tranquila, porque ainda existe graça. E assim como Sansão, no último momento da vida dele, no momento de chacota, no momento de desgraça, posso dizer assim, no momento de humilhação,
Sansão lembrou da educação dos pais sobre quem era o Senhor. Sansão, naquele momento, refletiu, todo aquele momento que ele passou de tristeza, ele conseguiu lembrar de um pai e uma mãe, de um Deus que o amava, da missão que ele tinha. Então, assim, se você fez a tua parte, quando eu falo fazer a parte, é realmente apresentar quem é Deus para o teu filho, ensinar que você o ama, quer seja com palavras, quer seja com gestos, né? E ensinar que Deus ama ele muito mais do que você, fique tranquilo. Porque o teu filho pode sair, pode aprontar, mas fique tranquilo, porque o Espírito está fazendo o seu trabalho. E foi o que aconteceu, né? Sansão se lembrou. Lembrou de um Deus amorável, um Deus que perdoa. O Deus do pai dele. O Deus que tinha trazido ele à vida. Quem sabe ele lembrou da história, né? Que a mãe contou. Olha, não podia ter filhos, filho. E você veio porque você foi um presente de Deus. E Sansão lembrou. Sansão ora e Deus atende. Mas ele morre, né? Ele empurra as colunas, cai o templo sobre ele e mata um monte de gente. Mas a história continua. Diz que os irmãos vão até Lagaza, 40 quilômetros de distância. Ficam sabendo, né? Ficam sabendo que o templo de Dagon caiu. E caiu com Sansão lá dentro. Talvez eles não tinham notícia de que foi Sansão que provocou, né? E agora eu quero que você entenda o seguinte: na cultura judaica, no pensamento judaico e até bíblico, quem tira a própria vida entende-se de forma superficial que quem comete suicídio perde a salvação. Mas não é bem assim, né? Nós sabemos que não é porque a pessoa tirou a própria vida, é porque está perdida. Existem vários fatores e quem julga é Deus, né? A grosso modo, quando a gente vê alguém tirando a vida, a gente pensa, o cara se matou, não quis viver, rejeitou a graça, a esperança, não sei e tal. Então, quem sabe a família já estava pensando o seguinte, ó, Sansão, longe da igreja, só fez caca, adulterou, fornicou, fez tudo errado, desobedeceu a sua missão. Ele era alguém consagrado e fez tudo que era impuro, né? E agora ele se mata. Então, na cabeça da família, gente, para Sansão estava o quê? Perdido. Há uma outra tradução que diz o seguinte, ó, que ele foi enterrado na terra de seus pais. Não que seus pais já estavam mortos, mas é possível que quando eles foram lá no templo de Dagon, a família foi lá no templo de Dagon, estavam os pais, o Manoá e a esposa. É possível, pela tradução do texto, sugerem que que eles foram buscar o corpo para enterrar na terra dos seus pais. Não que seus pais já estavam enterrados ou mortos, né? Há uma possível tradução que eu acho mais coerente. Mas enfim, imagine só o pai e a mãe ou os irmãos procurando nos escombros o Sansão. Aí acha o Sansão. E quem sabe o pai e a mãe chorando de tristeza, falando, ai Senhor, o que eu fiz? Eu tentei tudo, Senhor, eu fiz isso, eu fiz certinho, tudo que o Senhor mandou, eu eduquei, eu fiz, mas Sansão não quis, Senhor, meu Deus, onde eu errei? Imagina o sentimento de culpa dos pais, de insuficiência, decepção. Imagina, Deus concedeu para eles uma esperança, um filho para levar Israel, e agora ele está morto e foi envergonhado, né? Então, aprenda uma coisa. Nas tragédias, nós sempre vamos olhar o horizonte. Poucas vezes nós olhamos para o vertical. Só que entenda uma coisa. Deus, ele olha de cima. Deus, ele olha de cima. Deus sabe muito mais. Quando você vai para o livro de Hebreus, no capítulo 11, você vê que na galeria da fé dos grandes homens da Bíblia, salvos, fiéis, sabe que nome nós encontramos lá? Sansão. Mas Deus não falou isso para os pais. Os pais, os irmãos, eles enterraram o filho, enterraram o irmão. E agora imagine na ressurreição. Jesus volta, Manoá, sua esposa ressuscitam, seus filhos, né, ressuscitam. E agora são transladados para o céu e vão lá para o céu. Chegando no céu, eles alegres e felizes, e aí vê família se abraçando, aquele momento gostoso, Jesus ali e tal, coisa maravilhosa. Mas de repente a mamãe, né,
a esposa de Manoá, a mãe de Sansão, com um vaziozinho no coração. Falou assim, puxa vida, Sansão poderia estar aqui. Quando de repente eles olham e vem alguém vindo. Não sei se vai estar cabeludo, mas um homem forte, presença. E aí Manoá olha e fala assim, mas filho, esposa, mulher, olha lá, é Sansão? Como assim, Sansão? E Sansão vem e abraça a família. Tá imaginando comigo aqui? Tá imaginando? E os filhos, como assim? Mas Sansão tirou a própria vida, mas Sansão só fez tudo errado. Sansão tá aqui. E Sansão, quem sabe, chorando junto com o pai, com a mãe, com os irmãos. E com certeza ele vai dizer algo semelhante a isso. Eu só estou aqui pela poderosa graça do Cordeiro. O Cristo que morreu por mim me salvou. Apesar dos meus erros, Deus me salvou. Isso é muito bonito. Isso me enche o coração, gente, de que apesar dos meus erros, e eu acredito que foram bem menos do que Sansão, Deus pode me salvar. Deus pode salvar você. É muito lindo isso. Quantas vezes errei como Sansão, quantas vezes neguei. Mas eu tenho a esperança no coração de que a graça, ela abundou sobre nós. Então, querido, não perca a esperança de surpresas no céu. Quantos pais, né, vão reencontrar filhos? Então, aprenda essa lição. O livro de Juízes, em especial a história de Sansão, não é para contar a história de um homem forte. É para contar a história de um homem usado por Deus, que cometeu pecado, mas que reconheceu que a sua força só viria do Senhor. Foi por isso que voltou o Espírito sobre ele. E entenda que mais poderoso que os músculos de Sansão é a graça de Cristo. É a graça de Cristo. Quantos assassinos, quantos monstros, né, pecadores, nós encontraremos no céu. Porque a graça de Cristo alcançou eles. E que essa graça também te alcance, te traga paz. Que esse sentimento de culpa por cair em pecados, por esse sentimento de não conseguir alcançar propósitos, possa entender que a graça supera. Não estou dizendo para você desistir de lutar. Continue lutando. Mas entenda que maiores que as suas vitórias, maiores que as tuas lutas, é a graça de Deus em te perdoar. Eu acho tão bonito quando João diz assim, filhinhos meus, eu os escrevo isso para não pequeis, para não pecar, mas se todavia vocês pecar, lembre-se, temos um advogado junto ao Pai. Que essa mesma graça que salvou Sansão te salve nesse momento. E que você descanse, né? Se você tem alguém que está fora dos caminhos do Senhor, ore. O Espírito está trabalhando. Ainda existe graça. Deus está ouvindo as orações. E Deus está trabalhando com todos. Então continue orando. Continue orando. Eu me emociono porque é muito lindo, né? Sansão estará no céu pela graça de Jesus. Adriano estará no céu pela graça de Jesus. Vocês estarão no céu pela graça de Jesus. Amém? Deus seja louvado, gente. Quero orar com vocês para que Deus dê paz, que Deus dê confiança para vocês dessa graça. Essa graça que me ajuda a continuar, sabe? A gente luta. Às vezes não vê resultado. Somos insuficientes, pecadores. Mas que Deus nos ajude a confiar nesse amor maravilhoso, né? E assim como Deus nos perdoa, nos levanta, sejamos compassivos com os outros também. Amém? Feche teus olhos.
Vamos orar então. Pai querido, louvado seja o Senhor pela tua graça, Pai. Que coisa maravilhosa. Sansão, um homem que poderia ser o grande juiz de Israel, mas seguiu tudo aquilo que não era para fazer. Desobedeceu o Senhor constantemente. Mas no último instante da sua vida ele reconheceu que não eram seus músculos, não eram capazes de empurrar aquelas rochas. Ele reconheceu que o teu Santo Espírito era quem dava força para ele continuar. Que nesse momento nós possamos reconhecer isso. Que é o Senhor que abençoa, é o Senhor que protege, é o Senhor que dá saúde e é o Senhor que salva. Ouve a nossa oração assim como ouviu a de Sansão. Nos dá a tua paz. Nos ajude a confiar nesse amor maravilhoso e a conceder amor a outras pessoas. Abençoe o grupo, a igreja de Vila Rosina. Nos ajude, meu Deus, no futuro próximo, nos reunir, fazer a diferença no bairro, trazer as pessoas novamente para o convívio da fé. Abençoe as famílias, Pai, a todos que estão assistindo, que vão assistir. São bênçãos que lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.